Olá, eu sou o pastor Pablo Gomes. Você vai assistir agora uma das nossas mensagens. E o meu desejo é que Deus fale ao seu coração. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem nos seus grupos de mensagens. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Graças e paz, amados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, por mais um dia que nós estamos na casa do Senhor. Você está acompanhando aí da sua casa, acompanhando pela internet. Infelizmente, como o pastor falou, nós estamos passando por essa fase onde nós não podemos nos congregar, nos reunir. A aglomeração que a gente gosta, a Assembleia dos Santos. Mas tudo há um tempo. Há um tempo e nós entendemos que isso tudo vai passar. Essa tarde eu estava meditando da palavra do Senhor e pedindo a Deus uma palavra que falasse ao meu coração e que pudesse também falar ao coração da igreja. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 46. Se você está online aí, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Compartilha aí essa live para que seus amigos também possam receber a palavra do Senhor nas suas casas. Quem puder aí também tiver com a Bíblia online, pode marcar esse texto aí, Marcos 10, a partir do 46 até o 52. Se puder jogar nos comentários aí para quem assistir depois acompanhar. Amém? Nós não temos a noção do alcance dessa transmissão online. Vai ficar salvo na nossa página. De repente, daqui a um ano, alguém pode ver essas mensagens. E eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo que ela foi enviada. Amém? Marcos capítulo 10, 46 diz assim a palavra do Senhor: E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Verso 52, e Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aí, não fecha a Bíblia, fica acompanhando aí que a gente vai percorrer por esses versículos, porque há um tesouro inestimável neste verso. Amém? E eu estava meditando sobre esse texto e pedindo ao Espírito Santo de Deus que falasse aos nossos corações. Essa palavra, ela é muito clara, ela fala a respeito de um episódio que não é um episódio comum, não é algo que acontece no dia a dia, de um cego que há muitos anos é cego. Eu não sei se ele era cego de nascença, mas lendo os outros relatos dos demais evangelhos, ele já estava ali há muito tempo. Ele era um cego que estava ali mendigando à beira do caminho. Alguns evangelhos vão dizer que é na entrada de Jericó, outros vão dizer que é na saída de Jericó. Eu não sei se a saída e a entrada era no mesmo lugar. Alguns estudiosos vão dizer que tinha duas Jericó, uma Jericó pequena, uma Jericó grande. Quando você saía de uma, você entrava em outra. Mas isso não importa. O que importa é que aquele homem estava ali na beira do caminho, mendigando. Todos os dias aquele homem saía da sua casa, ia para aquele lugar, vestido de uma capa,
se assentava naquele caminho, e o que ele esperava todos os dias era receber mantimento. Aquele homem não saía de casa pensando assim, hoje eu vou ser curado. Não, ele saía de casa para mendigar. A palavra de Deus diz que ele saía e ficava ali mendigando, pedindo esmolas, para que ele pudesse ter com o que se sustentar, para que ele pudesse ter com o que se alimentar. E ele fazia isso sempre. Ele era cego. O verso 47 fala assim, e ouvindo que era Jesus. E esse versículo ele diz para a gente o seguinte, olha, aquele homem ele tinha uma limitação física, uma deficiência, que o impedia de ver, mas não o impedia de ouvir. Ele era cego, parece óbvio, mas não é. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele era cego, mas ele não era mudo. E quando ele começa a observar que há um movimento estranho naquele caminho, uma grande multidão passando por ali, ele começa a perguntar o que está acontecendo. E alguém diz, olha, é Jesus de Nazaré que está passando. Quando ele ouve que é Jesus de Nazaré que está passando, imediatamente ele começa a clamar. Mas o clamor dele não é Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não, o que ele começa a gritar é Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, acontece algo preocupante, porque versos anteriores, se você está com a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 10, dá uma olhadinha no verso 34, 33 e 34, Jesus fala assim aos seus discípulos, olha, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes. Jesus está dizendo para os discípulos o que vai acontecer agora. Olha, nós vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos principais dos sacerdotes, e aos escribas, e condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus tinha acabado de falar para os discípulos, olha, sabe o que vai acontecer? A gente vai para Jerusalém, e quando chegar lá eu vou ser preso, eu vou ser julgado, condenado, eu vou ser açoitado, escarnecido, eu vou ser cuspido, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando esse homem começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, acontece um desespero entre os discípulos. Por quê? Porque quem mandava na época, as autoridades da época era o Império Romano. Não havia um rei mais em Israel. E quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, ele está dizendo o seguinte, olha, eis aí o herdeiro do trono, eis aí o verdadeiro rei, ele é o rei. É isso que esse homem começa a reconhecer e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, é descendente de Davi, é descendente do rei, ele é o verdadeiro rei. Os discípulos entram em desespero, falam, cara, peraí, a gente está indo, mas a gente ainda nem chegou em Jerusalém. E já chega alguém dizendo que Jesus é o rei, vai dar ruim esse negócio. Aí os discípulos começam a falar para ele, calma cara, para. Por que você está gritando dessa forma? Para. Mas à medida que os discípulos pediam para parar, ele continuava gritando mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, ele não só reconhecia Jesus como sendo um mestre, como ele chama ele de mestre mais à frente, mas ele reconhecia que Jesus era rei. Ele reconhece Jesus como mestre, ele reconhece Jesus como rei, e mais à frente, ele reconhece Jesus como Cristo. Preste atenção, olha o que ele fala no verso 49. Jesus manda chamar ele, e quando manda chamar ele, ele se levanta. E aí a gente começa a observar a condição de uma pessoa que está cega. E aí eu não vou falar só de cegueira física, mas eu vou falar também de cegueira espiritual, porque às vezes a pessoa está numa escuridão tão grande, que ela não tem coragem de se levantar. Ele estava sentado, mendigando,
pedindo esmola, mas quando ele vê que Jesus de Nazaré, o filho de Davi, está passando, ele começa a gritar, mas ele não se levanta. Ele começa a gritar desesperadamente, pedindo socorro do rei, mas ele não consegue se levantar, ele não tem coragem para se levantar, ele não tem atitude para se levantar, afinal de contas, a sua visão é só trevas, é só escuridão. Talvez você esteja me ouvindo aí da sua casa, através dessa transmissão, e há tempos você se desviou do caminho do Senhor, há tempos você abandonou a casa do Pai, e hoje você vive numa cegueira espiritual tão grande, que você sabe que Jesus está passando, você sabe que Jesus está te chamando, mas você não tem coragem de se levantar e ir. Talvez falte a você a coragem para se levantar, se posicionar e ir na direção do Messias. Você sabe quem tem a palavra de vida eterna, você sabe qual é o caminho, você sabe qual é a vida, e você sabe que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Eu desafio você nessa noite a tomar uma atitude, a tomar uma decisão de se levantar e ir ao encontro do Senhor. E aí quando falam para ele, olha, o mestre está te chamando, aí ele se levanta. A palavra de Deus diz que ele larga a sua capa. Olha que interessante, verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que é uma capa para um mendigo? Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar moradores de rua, pessoas que estão mendigando. Eles ganham coisas ou garimpam coisas no lixo, nos entulhos. Objetos que para nós não tem valor nenhum, objetos que alguém jogou fora. Coisas que pessoas jogaram fora, que para alguns era lixo, mas eles, como são moradores de rua, aquilo para eles às vezes é precioso, às vezes é algo para ele fazer um fogo, ou é uma pequena lanterna velha, ou é algo que sirva para ele se aquecer do frio, ou é algo que sirva para ele se alimentar, o que for, mas geralmente esses homens e essas mulheres, eles caminham trazendo consigo uma bagagem de coisas velhas. Eles vêm trazendo uma bagagem de coisas que não serviam para ninguém, que pessoas jogaram fora, mas agora servem para eles. Geralmente eles ficam sentados e eles protegem essas coisas com algumas coisas por cima, seja um cobertor, seja uma capa, seja lá o que for, eles colocam por cima para que ninguém tome aquilo deles. Algo que a gente olha e fala assim, mas quem é que vai querer isso? Mas para aquela pessoa que está mendigando, aquilo é precioso, de forma que ela protege. A capa, ela aponta, nesse caso aqui, nesse sentido, a capa tem muitos significados. Tem significado até de autoridade, de unção, mas aqui no caso do cego Bartimeu, a capa aponta para algo que ele escondia coisas do passado, coisas que eram entulhos, coisas que não levavam ele a lugar nenhum, apenas faziam ele manter aquela condição de mendigo. Mas quando Jesus chama ele, manda chamar, ele larga a sua capa, ele deixa para trás toda aquela situação que ele estava ali, toda aquela realidade dele, ele larga tudo ali e vai ao encontro do Senhor. O que o Senhor fala para nós é que, para ir ao encontro dele, nós precisamos abrir mão de muitas coisas do nosso passado. Para ir ao encontro do Senhor, nós precisamos deixar para trás muitas coisas que no momento de cegueira parecem ser muito importantes para nós, muitas coisas que no momento de escuridão que talvez você esteja atravessando, você pode pensar, mas isso é muito precioso para mim, eu não vou conseguir deixar isso para trás, eu não vou conseguir me livrar disso, eu não vou conseguir. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, quando você tiver um encontro real com Jesus, nada disso vai fazer mais sentido para a tua vida, nada disso vai ter mais importância para a tua vida, porque verdadeiramente o Senhor torna nova todas as coisas em nossa vida. Ele faz tudo novo. Acredite em mim, você não vai sentir falta de nada disso que você vai deixar para trás. O Senhor fará tudo novo na tua vida. Ele lança a sua capa, ele abre mão da sua condição, ele deixa para trás aquela condição.
Ele se expõe, dela sair, de se despir da capa, significa se expor. Olha, a minha condição é essa. É isso que eu sou por debaixo da capa. É isso que eu sou por debaixo dessa aparência que eu tenho aqui. Na verdade, eu estou mendigando. Na verdade, olha, eu estou numa escuridão só. Eu sou cego. Eu não enxergo as coisas espirituais. Eu não enxergo as coisas que estão à minha volta. Eu não sei porque tudo isso está acontecendo na minha vida. E olha, eu sou isso aqui. Nós precisamos chegar diante do Senhor sem capa. Chegar diante do Senhor sem a aparência exterior, mas verdadeiramente com o coração contrito e quebrantado, com o coração rasgado, porque na verdade, Ele sabe quem nós somos por dentro. Independente daquilo que nós tentamos mostrar, independente daquilo que nós aparentamos, o Senhor sabe quem nós somos de verdade. Ele sabe quem nós somos. E aí o verso 51. O verso 51 diz assim, olha. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? A pergunta parece muito óbvia. A pergunta parece óbvia, mas não é. Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Porque o que Jesus tinha a oferecer para ele era muito maior do que aquilo que ele poderia pedir. Eu vou repetir para você compreender o que eu estou falando. Jesus pergunta para um cego: o que você quer que eu te faça? Ele poderia ter pedido o quê? Uma esmola. Afinal de contas, ele estava ali fazendo o quê? Mendigando. Ele reconhece Jesus como rei. Ele poderia dizer o quê? Senhor, tu podes me tirar dessa condição de mendicância, de miséria. Tu é o rei. Tu pode me dar uma boa vida, tu pode me dar uma boa casa, tu pode me dar um bom carro, tu pode me dar um bom emprego, me deixa trabalhar no teu reino, e eu serei bem empregado, vou virar funcionário público do reino de Cristo. Né? Ele poderia ter pedido uma série de condições, ele podia ter pedido até um cão-guia, ele é um cego. Senhor, me dá um cão-guia aí, uma bengala nova. Ele podia ter pedido qualquer coisa. Mas o Senhor faz essa pergunta que parece óbvia, mas não é. Parece óbvia para nós que conhecemos o Jesus da Bíblia. O cego Bartimeu, ele não leu nenhuma Bíblia dizendo para ele quem era Jesus. Na verdade, essa história só seria escrita depois. Ele creu ainda que não leu. Ele creu ainda que não viu. Ele creu no quê? Que Jesus era o Cristo. Mas quando Jesus pergunta, ele crê que Jesus era o rei, mas quando Jesus pergunta para ele o que ele queria, ele crê no Cristo. E aí ele não pede nada disso, ele pede algo que nenhum judeu pedia. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Os judeus, eles não oram por paralíticos de nascença, eles não oram por cegos de nascença, eles não oram por pessoas que nascem deficientes, ou cegas, ou com surdez, eles não oram. Porque na crença judaica, quando uma pessoa nasce assim, ela nasce assim porque foi a vontade de Deus. Então eles não oram, porque se a pessoa já nasceu assim, essa é a forma que eles creem. Se a pessoa já nasceu assim, é porque Deus quis que ela nascesse assim. Então eles não oram. Mas Jesus vem, e vem fazendo o quê? Curando cego de nascença, curando paralítico de nascença. E aí esses homens, eles eram obrigados a crer que Jesus era o próprio Deus. Porque só Deus, olha o que o Nicodemos fala para Jesus: ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, se não vier de Deus. Olha o que ele está dizendo: ninguém ousa fazer isso que você faz, a menos que você seja de fato filho de Deus. Quando Jesus pergunta para aquele cego: o que você quer que eu te faça? E ele fala assim: eu quero que você me cure. No fundo o que ele está dizendo para Jesus é o seguinte: eu não te reconheço só como mestre e rei, eu sei que tu é o Filho de Deus. E aí a pergunta que parecia óbvia cai toda, deixa de ser óbvia no verso 52. Porque Jesus vira para ele e fala assim: vai, a tua fé te
Curou? Não. Jesus fala, a tua fé te salvou. Percebe que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele pede a cura. Jesus dá a ele a salvação. A pergunta que era óbvia deixou de ser óbvia. Agora ele pede para ser curado e Jesus faz muito mais além do que ele pensou ou do que ele pediu. Assim é o nosso Senhor. Ainda uma palavra não saiu da nossa boca e Ele já conhece todos os nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. O cego falou, tudo que eu preciso é ver. E ele fala, então, olha só, a tua fé. Qual é a fé? A tua fé, quando você me pediu para ser curado, a tua fé de que eu sou filho de Deus, te salvou. Então, porque você creu que eu sou Cristo, que eu sou o Messias, você está salvo. É tremendo, amado. É extraordinário isso. Jesus declara a salvação e não a cura, mas ao mesmo tempo ele é curado. Jesus salva ele. E de gorjeta, de lambuja, ele ainda é curado fisicamente. Qual é a mensagem que o Senhor traz para nós? Jesus diz para aquele cego assim, cara, eu não estou preocupado em curar a tua cegueira física. Eu estou preocupado em curar a tua alma. Eu estou preocupado em curar o teu espírito. Eu estou preocupado em te salvar, muito mais em que curar a tua cegueira física. Mais importante do que tudo isso é eu salvar a tua alma. Então você quer a cura física, eu te dou, mas eu vou te dar algo que você nem imaginou. Eu vou te salvar. A pior doença não é a doença do corpo. Muitas pessoas estão desesperadas nesse tempo que a gente está passando. Muitas pessoas estão angustiadas, verdadeiro desespero. Tem pessoas que não saem de casa, estão trancadas, e quando sai é cheio de aparatos. Beleza, é bom ter cautela, é bom se precaver, mas se você faz tudo isso porque você está desesperado, tem algo de errado. Não, você tem que fazer tudo isso como prevenção, até como obediência às determinações das autoridades, mas dentro de você tem que haver uma paz. A paz que excede todo entendimento. Se você é salvo, você sabe para onde você vai, meu amado. Se você é salvo, você sabe para onde você vai. Você não teme a morte. E aí você fala, somos do Senhor, quer vivamos, quer morramos. Somos do Senhor. Não tememos a morte. Vivemos para o Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Somos do Senhor. Somos do Senhor. E aí Jesus, ele pede a cura. Aí Jesus salva. Mas Jesus, ao mesmo tempo que salva, também cura. Mas olha que interessante. Se Jesus só salvasse ele, talvez ele se levantasse dali e fosse embora depois. Certa ocasião, Jesus curou 10 leprosos. E desses 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Desses 10 leprosos, apenas um se lembrou de voltar para agradecer. E aí está uma chave muito poderosa no reino de Deus. Muitas pessoas procuram Jesus, muitas pessoas vêm até Jesus por aquilo que Jesus pode fazer ou por aquilo que Jesus pode dar. Muitas pessoas procuram Jesus pelas mãos do Senhor, procuram as mãos do Senhor, aquilo que Ele pode fazer por mim, aquilo que Jesus pode me dar, aquilo que Ele pode resolver na minha vida. Poucas pessoas procuram os pés do Senhor, procuram estar aos pés do Senhor. Poucas pessoas procuram a face do Senhor, conhecer o Senhor face a face. Muitas pessoas buscam as mãos, mas quando buscam as mãos, elas vão embora, tão logo recebem aquilo que buscam. Mas quando uma pessoa conhece Jesus face a face, quando ela tem a revelação de quem é o Cristo, o Messias, ela não consegue ir embora. Olha o que o verso 52 diz. Jesus diz para aquele homem que ele acaba de curar e salvar: vai. Olha o que Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Jesus fala para ele, presta atenção, vai, manda ele ir. E diz para ele, a tua fé
fé te salvou. Mas olha o que acontece, e logo viu. E o que ele fez? Seguiu a Jesus. Jesus fala para ele, vai, a tua fé te salvou. Ele fala, não, esse amor é muito grandioso, esse amor é muito precioso. Eu pedi para ser curado e fui salvo. Como eu posso agora ir embora? Como eu posso abandonar o meu Senhor? Não, eu vou seguir o meu Senhor, eu vou seguir o meu Cristo, eu vou seguir Jesus Cristo, porque eu não posso mais abandonar. Ele não só me deu algo, Ele fez algo dentro de mim, que é tão maravilhoso, que eu não consigo mais sair de perto dele. O próprio Jesus fala para ele, vai. E em vez dele ir, ele segue. Sabe, meu amado, talvez você esteja em casa já há um mês. Há muito tempo você não entra dentro de um templo, porque nós estamos fazendo cultos online, estamos nessa restrição. Muitas dessas pessoas que não têm estado congregando, elas estão se afastando de Deus, elas estão se esfriando de Deus. Mas eu quero te dizer, se isso está acontecendo contigo, talvez seja a hora de Jesus fazer algo dentro de você. Talvez seja a hora de Jesus parar só de te oferecer uma vida abundante e te dar também vida eterna. Sabe, amado, porque aquele que tem a vida eterna pode passar 1 mês, 2 meses, 6 meses sem congregar, ele nunca vai se afastar do Senhor, ele vai continuar sendo crente onde ele estiver. Satanás está achando que fechou muitos templos, na verdade ele abriu uma igreja em cada lar, porque a igreja não para, a igreja prossegue, e Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A verdadeira igreja, ela não para. A verdadeira igreja, ela não se prostra a não ser diante do Senhor. Ela não se curva às circunstâncias, ela não se curva a doenças, a enfermidades, ela não se curva a crises financeiras, ela se curva diante do Senhor. E porque se curva diante do Senhor, busca o seu reino em primeiro lugar, todo o resto é acrescentado. Todas as demais coisas são acrescentadas. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu não sei verdadeiramente qual é a situação da tua vida. Eu não preguei essa mensagem porque eu conheço a tua vida, porque eu sei o que está acontecendo com você, não. Eu preguei essa mensagem porque essa mensagem falou primeiro ao meu coração. Eu preguei essa mensagem porque o Senhor falou comigo e me fez desvendar mistérios maravilhosos aqui nesses textos. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que essa palavra entre agora revelada no teu coração, porque eu quero desafiar você a essa liberdade que Jesus nos dá. A palavra de Deus diz que para a liberdade Ele nos libertou. Jesus tira aquele homem da escravidão da cegueira, da escravidão da miséria, dá a ele uma nova vida, uma vida abundante, mas também dá a ele a vida eterna. E porque dá a ele a vida eterna, Jesus dá a liberdade para ele, fala para ele, ó, vai. E nessa liberdade que Jesus diz para ele, vai, ele fica. Porque é uma liberdade tão abundante. Muitas pessoas acham que nós somos presos a alguma religião, somos presos a alguma igreja ou denominação. Na verdade, nós somos mais livres que o que as pessoas pensam. Na verdade, agora somos verdadeiramente livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para a liberdade o Senhor nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres. Ele nos salva e diz, filho, olha só, você está salvo, o que você quer fazer? Você quer ir embora? E você diz, não, eu quero ficar. Eu quero ficar. Isso é tão especial que eu quero ficar. Porque eu entendo quão grande amor o Senhor me amou. E Ele não me amou agora. Que há 10 anos, 11 anos Ele tem trabalhado na minha vida. Não, Ele me amou lá atrás. Quando a obra dEle ainda nem tinha começado na minha vida. Entenda, meu amado, talvez você tenha tropeçado na tua caminhada, talvez você tenha se desviado do caminho do Senhor. Ei, o Senhor não te amou, não deixou de te amar menos, porque você tropeçou, porque você se desviou. Ele te ama e Ele ainda está te dando a oportunidade, e Ele fala para você, volta. Volta, essa é a noite de você voltar para o Senhor. Essa é a noite de você se levantar, deixar a sua capa, deixar a sua realidade. Não se importe com o que as pessoas vão dizer, se importa com aquilo que Deus sabe a teu respeito, e Ele te ama. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você nessa noite.
Para a liberdade, o Jesus nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Nós chegamos diante de Cristo. E às vezes nós achamos que o que nós vamos pedir vai resolver o nosso problema. Aquele cego, ele achou que se ele pedisse a cura, resolveria todos os problemas. Todos os dias ele pedia dinheiro, ele mendigava, e não resolvia o problema dele. Agora ele estava diante de Jesus, o Cristo, e ele falou: eu vou pedir a minha cura, e isso vai resolver todos os meus problemas. Mas o que Jesus tinha para oferecer para ele era algo muito maior. Isso é natural de nós, seres humanos. Talvez você esteja aí ouvindo essas palavras e esteja pensando: poxa, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma bênção do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude num processo na justiça. Eu preciso que o Senhor me ajude nesses tempos difíceis. Eu estou passando necessidade dentro da minha casa, eu estou passando luta, eu estou passando tribulação. O Senhor pode te curar, como Ele curou o cego. O Senhor pode resolver esses problemas momentâneos na tua vida. Ele é poderoso para fazer tudo isso. Mas o que Ele te oferece nessa noite é algo muito maior do que isso. E quando Ele te desse algo que é muito maior do que isso, você vai ver que tudo começa a se ajustar. A tua palavra, ela é a verdade, Senhor. A tua palavra, Senhor, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor, ela divide o que é alma e o que é espírito. Ela divide o que é juntas e o que é medulas. Ela separa o natural do espiritual, Senhor. Mas a tua palavra, tu dizes que a tua palavra é espírito e vida. Então, Senhor, que a tua palavra, Senhor, gere vida agora nos corações. Ah, Senhor, essa pessoa que está assistindo de dentro da sua casa, essa pessoa que está assistindo com a sua família, ou sozinha no seu local de trabalho. Ah, Senhor, aonde chegar o alcance da minha voz, eu quero, Senhor, te pedir que essa palavra, Senhor, entre revelada nos corações, que tu gere fé, Senhor, nos corações, que haja salvação, Senhor, que haja salvação na vida dos teus filhos, Senhor. Ah, Senhor, os filhos pródigos que nessa noite voltem para ti. Ah, Senhor, aqueles que, Senhor, deixaram a casa do Pai, Senhor, que o teu Espírito Santo convença, Senhor, de todas as coisas. Oh, Senhor, tu és poderoso, Senhor. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e que elas são a causa de nós não sermos consumidos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a tua graça, a tua superabundante graça entre, Senhor, e preencha os corações. Como diz, Senhor, a Escritura: a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A tua graça me basta, a tua graça nos basta, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Nós te oramos, Deus, no nome de Jesus. E no nome de Jesus. Amém.